Vamos resolver o grupo 3 do exame 2020 da primeira fase. Uma espira circular na proximidade de um ímã fixo roda no mesmo plano horizontal em torno de um eixo vertical Z que passa pelo centro da espira, como se esquematiza na figura 4. Portanto, a espira está a rodar neste plano horizontal. Na situação descrita, o fluxo magnético através da superfície plana delimitada pela espira varia ou não varia e a força eletromotriz induzida na espira é ou não é nula. Ora, então, sabemos que o fluxo magnético através da superfície da espira pode ser calculado por a intensidade do campo magnético que atravessa a espira, vezes a área da espira, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é igual a 90 menos o ângulo entre este plano horizontal da espira, que é o plano horizontal, tem direção horizontal, e a direção das linhas de campo magnético, 90 menos esse ângulo, este ângulo alfa. Para o fluxo magnético variar, enquanto a espira está a girar neste plano horizontal, tem que haver variação ou de fluxo ou de intensidade de campo magnético, ou da área da espira, ou do ângulo, do tal ângulo alfa. Portanto, podem variar as três coisas, pode só variar uma. Para haver variação do fluxo, tem que variar pelo menos uma destas, ou a intensidade do campo magnético, ou a área da espira, ou o cosseno do ângulo alfa. Quando a espira está a girar neste plano horizontal em torno deste eixo vertical, a intensidade do campo magnético na espira não varia, porque as linhas de campo que atravessam a espira são exatamente as mesmas enquanto ela está a girar neste plano horizontal. Tal como a área da espira também não varia. Tal como o ângulo entre a normal ao plano da espira, que é o plano horizontal, e a direção das linhas de campo, este ângulo também não varia, o que significa que nenhuma destas três coisas varia, logo o fluxo magnético, enquanto a espira está a girar desta forma, não varia, é constante. E nós sabemos pela lei de Faraday, também aparece no formulário do exame, que o módulo da força eletromotriz induzida nesta bobina, nesta espira de uma bobina, é igual ao módulo da variação do fluxo magnético a dividir pelo intervalo de tempo. Então vimos que o fluxo magnético não varia, logo a sua variação é nula, logo o módulo da força eletromotriz induzida na espira também vai ser nulo. E, portanto, a situação do fluxo magnético através da espira não varia e a força eletromotriz induzida é nula. Tinha que ser a opção C. Ponto 2. Os pontos A e C pertencem à mesma linha de campo magnético. Nas figuras seguintes está representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto A, BA. Em qual das figuras pode estar representado o campo magnético criado pelo ímã no ponto C? Então, olhando aqui para o ponto A e o ponto C, podemos ver que a densidade de linhas de campo à volta do ponto A é maior do que a densidade de linhas de campo à volta do ponto C. E quanto maior for a densidade de linhas de campo no campo magnético, numa zona do campo magnético, mais intenso é o campo magnético nessa zona, o que significa que a intensidade do campo magnético em A é maior que a intensidade do campo magnético em C. E, portanto, o vetor campo magnético em C tem que ser um vetor com menor intensidade que o vetor campo magnético A. A sua direção é vertical, é a direção tangente à linha de campo, a direção tangente à vertical é a vertical, a direção vertical, portanto, mas a direção estava correta em todas.
como a intensidade do campo magnético é menor em C, o vetor do campo magnético tem que ser menor em C do que em A. E, portanto, tinha que ser a opção B. Aqui dizia que a intensidade era maior em C, falso. Aqui dizia que a intensidade era igual, falso, porque a densidade das linhas de campo à volta de A é maior. E aqui dizia que o campo magnético em C não existia, falso. Portanto, tinha que ser a opção B. Vamos passar para o exercício 2. Uma corrente elétrica é induzida numa bobina quando uma antena recebe um sinal eletromagnético de 800 kHz, emitido por uma estação de rádio. Qual é o comprimento de onda no ar da onda associada à propagação daquele sinal? Ora, então queremos calcular o comprimento de onda deste sinal. Sabemos aqui pelo formulário do exame que o comprimento de onda deste sinal, desta onda eletromagnética, é igual à velocidade de propagação da onda a dividir pela frequência da onda. Este sinal está a propagar-se no ar, vamos considerar que está-se a propagar no ar com a velocidade com que se propaga no vazio, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, aparece aqui, na tabela de constantes, a dividir pela frequência do sinal. A frequência deste sinal, desta onda eletromagnética, é 800 kHz. Ora, 800 kHz é igual a 800 mil Hz. Portanto, para que o nosso comprimento de onda esteja em metros, ficaria 3 vezes 10 elevado a 8 a dividir por 800 mil, que dava 375 metros. É um grande comprimento de onda. E, portanto, tinha que ser B. Tinha que ser a opção B. Vamos passar para 3. Na figura 5 está representado um circuito elétrico com um gerador de força eletromotriz 9,20 volts e resistência interna 2 ohm. Um voltímetro ligado aos terminais do gerador. 2 condutores A e B de resistências elétricas RA e RB, sendo RA igual a 3 vezes RB. Portanto, temos de ver que as duas resistências estão associadas em paralelo. Determine a potência dissipada do condutor A quando o voltímetro marca 8,74 volts. Ora, então queremos calcular a potência dissipada no condutor A. A potência dissipada pode ser calculada por a resistência do condutor A vezes a corrente que o percorre ao quadrado. Portanto, isto aparece no nosso formulário de exame. Aparece aqui, este valorzinho aqui, R vezes I ao quadrado, e, portanto, temos que conhecer qual é a corrente que percorre o condutor A e temos que conhecer qual é a resistência do condutor A. O que é que nós conhecemos sobre o condutor A? Sabemos que a tensão nos terminais do condutor A é igual à tensão nos terminais do condutor B e é igual à tensão nos terminais da pilha, do gerador, porque estão associados em paralelo. Portanto, a tensão nos terminais do condutor A é 8,74 volts. Sabemos uma relação entre as resistências. Então, temos que calcular a corrente que percorre o condutor A. Vamos começar por calcular qual é a corrente que está a percorrer o condutor A. Nós sabemos que a corrente neste ponto do circuito é igual à corrente que passa pelo condutor A mais a corrente que passa pelo condutor B. Tal como a corrente que passa aqui nos terminais do gerador é igual à corrente que passa em A mais a corrente que passa em B. Vou
chamar esta corrente a corrente total. Aqui no circuito principal tem que ser igual à corrente que passa pelo condutor A mais a corrente que passa pelo condutor B. Como os condutores estão em paralelos, a corrente divide-se. Podemos saber qual é a corrente que passa neste ponto do circuito, nos terminais do gerador, porque nós sabemos que a tensão nos terminais do gerador, que está a ser medida por este voltímetro, esta tensão U é dada por a força eletromotriz do gerador menos a resistência interna do gerador vezes a corrente que passa então naquele ponto do circuito. Isto é uma fórmula que aparece também no formulário do exame. Aparece aqui, cá está ela. Então a tensão nos terminais do gerador é medida por este voltímetro e é 8,74 volts. E a força eletromotriz dizem-nos que é 9,20 volts. Menos a resistência interna que nos dizem que é 2 ohms vezes a corrente I, que vai ser a nossa IT, que chamamos a IT. Ora, então, IT vai ser igual a 8,74 menos 9,20 a dividir por menos 2. Ora, então, IT vai ser igual a 0,23 amperes. Sabemos a corrente que passa aqui nos terminais do gerador, passa pelo interruptor e que chega aqui assim. É este cruzamento do circuito e divide-se para a resistência A, para o condutor A e para o condutor B. Se os dois condutores tivessem a mesma resistência, o que acontecia era que a corrente dividia-se igualmente. Portanto, metade para o condutor A, metade para o condutor B. Mas a resistência do condutor A e B são diferentes. A resistência do condutor A é igual a 3 vezes a resistência do condutor B. Logo, a corrente que passa por A e B também vai ser diferente. Ora, então se a resistência do condutor A é igual a 3 vezes a resistência do condutor B, nós também sabemos que, para um condutor óhmico, a tensão nos terminais deste condutor é igual à sua resistência vezes a corrente. E, portanto, a resistência deste condutor óhmico é igual à tensão a dividir pela corrente. O que significa que eu posso representar a resistência do condutor A pela tensão nos terminais do condutor A a dividir pela corrente que o percorre. Tal como a resistência B é igual à tensão nos terminais da resistência B a dividir pela corrente que o percorre I B. Como o condutor A e B estão associados em paralelo, a tensão nos terminais do condutor A é igual à tensão nos terminais do condutor B. Então ficamos com uma relação de 3 vezes a corrente A é igual à corrente B. Ora, então sabemos que 3 vezes a corrente A é igual à corrente B. E também sabemos que a corrente A mais a corrente B tem que ser igual à corrente IT, que nós calculamos que era 0,23. E, portanto, o que nós queremos calcular é a corrente que passa no condutor A. Chegamos aqui, obtemos uma expressão para a corrente B, e a corrente B vai ser 0,23 menos a corrente A. E vamos à nossa expressão de cima, calcular a corrente A. E, portanto, a corrente A vai ser igual a 3IA mais IA, vai dar 4IA, é igual a 0,23. A corrente que passa pelo condutor A é igual a 0,23 a dividir por 4, que é 0,0.
575 amperes. A potência dissipada é igual, no condutor A, é igual à resistência do condutor A vezes a corrente que passa pelo condutor A ao quadrado. Agora podemos ir calcular a resistência do condutor A. Sabemos que a resistência deste condutor é igual à tensão nos terminais do condutor a dividir pela corrente elétrica. A tensão é igual à tensão nos terminais do gerador, que é 8,74, a dividir por 0,0575. Portanto, dá-nos uma resistência de 152 ohms. Ora, então podemos calcular a nossa potência dissipada no condutor A. Vai ser igual à resistência do condutor A vezes a corrente ao quadrado. Que é 0,502 watts.